Oiê, tava vendo aqui alguns vídeos no YouTube, vendo algumas outras realidades que não a minha. E aí automaticamente eu meio que comecei a me comparar. Não a me comparar no sentido de, nossa, eu queria ter a vida dessa pessoa, mas a me comparar no sentido de, tipo, talvez eu não tenha alcançado ainda os meus objetivos por algumas falhas minhas, mas olha o tanto de pessoas que já conseguiram fazer as coisas, sabe? Não sei se eu tô conseguindo ser muito claro com relação a isso, a essa ideia que eu quero passar aqui pra vocês, mas é muito doido e muito grande a forma como a internet tá sempre bombardeando o nosso cérebro de comparação, mesmo que não de forma direta, porque não foi como se eu tivesse pegado ou pego a vida de uma pessoa e começado a comparar com a minha. Mas, tipo, eu comecei a observar a realidade de pessoas, tipo, eu comecei a ver a vida de pessoas e, poxa, eu já deveria ter feito isso. Ó, nossa, eu também poderia já ter feito isso aqui. E aí eu comecei a ficar meio pirado com essa situação, sabe assim? Porque eu também tava observando algumas coisas assim que eu preciso comprar. E aí esse assunto de comparação surgiu muito porque eu tava comparando os preços, né, aqui no Brasil e fora do Brasil. E aí eu fiquei, poxa, tem pessoas que isso aqui seria super fácil, porque a pessoa teria uma realidade completamente diferente da minha. Mas pra mim tá sendo diferente por causa disso, daquilo outro. E aí eu comecei a me comparar. E é muito doido isso, porque é quase como se fosse parte do mecanismo das redes sociais, da forma como tem que funcionar, sabe? Não é algo que você mesmo procura, mas é algo que tá lá, sabe? Tipo, implantado. Não sei se eu tô sendo tão claro no que eu quero falar, mas eu também preciso falar que a gente precisa, quando isso acontecer, parar e refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos passos, sobre até onde a nossa perna consegue alcançar, sabe? Porque às vezes a gente vê o outro do outro lado da ponte, mas aí o outro talvez tenha uma perna maior que a nossa, né? E aí eu também não posso correr pra poder chegar do outro lado. Tenho que caminhar, tenho que ir devagar, porque se eu correr eu posso cair num buraco, posso me machucar. E aí se eu me machucar, já é outra coisa que vai se agravando, né? Então é sempre esse momento de entender que a vida do outro não nos pertence. Que ela pode sim ser vista, ser compreendida, mas sempre que a gente sempre se recoloque dentro da gente. E eu também sei que não é fácil. Não é fácil porque é um bombardeio de informação muito grande pro nosso cérebro e o cérebro da gente não foi feito para esse tipo de inputs tão fortes o tempo todo. A gente tá o tempo todo scrollando o telefone, sempre rodando o feed, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. E a cabeça da gente vai se enchendo, 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 enchendo. E ela não foi feita para isso, né? Ela foi feita pra gente consumir as coisas devagar e aprendendo com aquilo. E aí ela crescendo, e aí a gente aprende mais, a gente vê mais alguma coisa e ela cresce mais. Mas a partir do momento que a gente bota um monte de coisa de uma vez só, ela só infla assim e ela não entende o que tá acontecendo, né? Mas é isso. Espero que vocês consigam administrar essa comparação que, que a gente faz com a vida do outro. E até com a gente mesmo. Às vezes eu me comparo muito comigo mesmo também. De tipo, poxa, mês passado eu consegui fazer mais coisas que esse mês. Ano passado eu consegui ler mais livros que esse ano. E aí a gente tem que ter essa sabedoria, né? A gente tem que trabalhar a nossa espiritualidade para que a gente tenha sabedoria para lidar com os dias. Porque cada dia é um dia diferente. E aí o dia de ontem já não pode ser comparado com o dia de hoje, porque ele foi um dia completamente diferente. E por mais parecido que seja, ele foi diferente. E sempre vai ser assim. É isso o papo que eu queria falar com vocês. Se cuidem. Um beijo e até mais.